Boa noite, gente linda. Hoje nós fomos lá para o Evangelho de Mateus, bem no principinho, no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 18. É pequenininha. O título é muito estranho. A fugida para o Egito, a matança de inocentes. Quando eu vi essa palavra fugida, falei, gente, isso está errado. Fui para o Google, né? A resposta do Google é ótima. Ela tem a diferença entre fuga e fugida. Porque eu achava que aqui tinha que ser a fuga para o Egito. Não, é a fugida. A fugida é quando você foge, você sai de um lugar e depois você volta fugida. Você dá uma fugidinha. Lembra quando a gente fala assim? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente, gente. Isso, estou sempre tendo que ajustar aqui e ali, né? Abaixar um pouquinho. A fugida para o Egito, a matança dos inocentes. Vamos lá, então? E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ou seja, Jesus nasceu em Belém, como todo mundo sabe, né? Houve a visita dos magos, que a gente já estudou outro dia. Aqui dizem que é 3 magos, não são reis. Aí eles retiraram. Quem retirou? José, Maria e o seu filhinho Jesus. Eles se retiraram e quando eles estavam voltando para Nazaré, que é a cidade onde eles moravam, um anjo em sonhos foi avisar José: levanta, toma o menino e Maria e foge para o Egito. Porque Herodes estava enfurecido. Lembra que Herodes tinha falado para os magos que eles voltassem quando achassem o menino, chegassem em Jerusalém e contassem para ele onde estava a criança. Lembra disso? Ele ficou enfurecido porque ele foi enganado pelos magos. Aí o que ele faz? Ele dá uma ordem que todas as crianças menores de 2 anos, até 2 anos, que fossem mortas. Foi assim, um horror, gente. Foi sangue derramado. Lá a gente vê o lamento das mulheres, o grito, o choro, aqueles soldados entrando nas casas, pegando os bebês e matando, para matar Jesus. Como Herodes não sabia onde estava Jesus, quem era Jesus, filho de quem, onde vivia, onde morava, ele então determina que matem todas as crianças para atingir Jesus. Assim, uma carnificina, um infanticídio. Aliás, infanticídio que acontece até os dias de hoje, né? Ucrânia, Israel, matando as crianças da Palestina, e assim, a situação não muda, né? É sempre a mesma. Então, esse aviso foi para quê? Para preservar Jesus. Eu fico muito triste desses anjos estarem preservando Jesus, mas as outras crianças que se danem, né? Desculpa, tá, gente? Mas eu sou assim mesmo. Sou franca, falo mesmo, porque se eles são anjos, eles têm o poder, eles podem. Lembra quando Javé, que é o chamado Deus, aquele trapaceiro, mandou que Abraão matasse seu filho, e quando ele levanta a faca para degolar,
fazer um sacrifício para oferecer para Javé, que eu acho um absurdo, que se Deus falar comigo, mata seu filho, eu falo com ele, vai plantar coquinha, eu não vou matar meu filho. Mas Abraão obedeceu. Era aquele tipo gado, né, que vai e faz o que o outro manda. O que aconteceu? Na hora que ele já ia descer o cutelo, que é aquela faca horrorosa, para matar o filho, próprio filho, Isaac, Deus dá uma ordem e manda que o anjo diga a Abraão, não precisa matar não, porque Deus é bonzinho. Olha que horror. Gente, foram meses de angústia que Abraão teve. Mato, não mato, mato, não mato. Obedeço, não obedeço. Imagina um pai tendo que matar um filho. E hoje a gente sabe de coisas horrorosas que pai está fazendo com os filhos, né, gente? Amando de quem? E levantando-se ele quem? José. Depois do sonho, ele levanta, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Gente, viagem assim horrorosa, né? Dificultosa, no lombo de um burrinho, ou mesmo usando uma carroça, eram viagens por aqueles desertos, por aquelas montanhas. Imagina um recém-nascido, né? Uma mulher saindo de um parto, ter que fazer uma viagem dessa. Foram para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Porque a matança dos inocentes em Israel, ela demorou muito, até entrar naquelas casas, casebres, mansões, seja lá onde for, só as crianças judias, tá? É lógico que eles não foram matar os romanos, eles não são doidos, né? Então, quando Herodes morre, dizem que a morte dele foi horrorosa, todo comido por bichos, né? O corpo todo, ele pudreceu. Mereceu, né? Então, esteve lá até a morte de Herodes. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora você já pode voltar. O tirano já morreu. O ditador, o assassino, o genocida já morreu. Infanticida já morreu. Então, lá nas velhas escrituras, lá no profeta, mais precisamente Isaías, que dizia: do Egito chamei o meu filho. Pode voltar agora. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Engraçado, esse comentário veio depois que Jesus volta com os pais para Judeia. E mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então Herodes fez a conta do dia que ele inquiriu os magos, que os magos disseram que nasceu o Salvador, o Rei, e nós estamos aqui para reverenciá-lo, para adorá-lo. Herodes fez as contas e, para não haver engano, para não haver erro, ele mandou matar todos os menores de 2 anos. Por quê? Para atingir Jesus, né? Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Imagina as mãezinhas vendo seus filhos ensanguentados, mortos, degolados,
a fio de espada. Foram muitos os mortos. Raquel, chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, uma judia chorando pelos filhos, não foi um só, né? Mais de um. Ela não queria nem que consolasse. Sabe quando a tristeza é tão grande, a depressão que bate, aquele choro, aquele lamento, aquela dor que uma mãe sente nesse momento é tão grande que ela já não queria ser consolada. Não vem me consolar, não. Não precisa me consolar. Não tem consolo para uma mãe quando vê seu filho morto. Não tem consolo quando uma mãe vê seu filho sequestrado e ela não tem mais notícia dele. Gente, para o resto da vida dela, é para o resto da vida, ela não tem quem a console. Porque ela vai estar sempre lembrando daquele amor, daquele ser que saiu do seu seio. E a quantidade de crianças mortas, crianças desaparecidas. É por isso que lá, na ida para o Gólgota, quando Jesus passa com aquela cruz, carregando aquele absurdo, daquela tortura, aquela infâmia que cometeram, ele olha para aquelas mulheres que estavam chorando, e qual que é a frase que ele diz? Foi meu primeiro estudo aqui no YouTube. Vai lá e dá uma olhada. O que ele fala com aquelas mulheres? Mulheres, não choreis por mim, chorai antes pelos vossos filhos, aqueles que se amamentam em seus seios. Haverá uma época em que serão todos trucidados. Nós estamos vivendo a época da maior prova, da maior judiação que o pessoal lá do alto está fazendo com os nossos pequeninos. Eu conheço mãe que nunca mais se recuperou da dor, da tristeza de seu filho ter desaparecido como se fosse um grão de areia no universo. Ninguém dá notícia. A polícia não dá notícia, detetives, ninguém. É assim, ó. Feita por quem? Por mentes inteligentes que sabem desaparecer com esses pequeninos. Fica aí, então, o lamento pelos inocentes que foram mortos, trucidados, sacrificados. Mas não vamos nos esquecer que ainda são. Hoje não mais para salvar Jesus. Quando fugiu lá para o Egito, né? Conseguiu ficar vivo. E foi muito bom, porque ele era o Messias e ele tinha que permanecer vivo. O anjo fez aquilo que ele deveria ter feito também com as outras mães, das outras crianças, né? Porque, na verdade, quando existe amor, todos somos Jesus. E toda criança, na sua inocência, passar por uma violência dessa é um trauma muito grande. Não só de morte, você sabe do que mais que eu estou falando, que é um absurdo que acontece e cada vez aumenta mais. Então vamos à nossa frase, que aliás combina com tudo, né? Quando se fala de amor. É Jesus nos recomendando um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Eu estou te dando esse novo mandamento. Presta atenção nele. Tão simples, tão pequeno, uma frase pequenininha. Amai, que vos ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Olha que mandamento, né? Enquanto os 10 mandamentos vêm nos ensinar a não roubar, não furtar, não cobiçar, não matar, honrar pai e mãe, papá. Aqui Jesus está dizendo,
Amai-vos, ameis uns aos outros, é com amor. Porque se houvesse amor no coração de Herodes, ele não teria feito aquele infanticídio. Se tivesse amor no coração de um Netanyahu, ele não estaria trucidando as crianças da Palestina, que não tem nada a ver com Hamas, nada a ver com bomba, nada a ver com guerra. Trucidando as crianças e judiando dos pobres, dos pais, dos avós, dos parentes, porque é muito triste uma coisa dessa. Se houvesse amor, os anjos estariam interferindo na cabeça de um Putin e daquele outro bobão lá da Ucrânia que fugiu, Zelensky. Amor. Não existe 1 metro de terra, 1 metro quadrado de algum país que, para ser retirado, precisa se matar a criança. Não existe isso. O que vale a terra? Ela não é nossa. Nós não vamos herdá-la. Eu posso ser presidente do maior ou do menor país do mundo. Se falar comigo, eu vou tomar o seu país, vou tomar tantos quilômetros do seu país, ou a praia do seu país, como foi o caso das Malvinas, né? Eu vou tomar. Se você não me der, eu vou matar suas crianças. Vou matar seu povo, seus idosos, seus doentes nos hospitais, eu vou jogar bomba. Fala, toma, leva para você. Sim. É amor. Então não existe amor nem por parte de quem está ganhando a guerra e nem por parte de quem está perdendo, porque não cede. Não no caso da Palestina, né, gente, da faixa de Gaza. Não o caso deles. Eles já cederam, aquilo lá já virou escombros. Falta de amor. E todo mundo sabe que não é só bomba, não é só destroços e não é só morte. Os soldados aproveitam para judiar das crianças. É um horror, gente. É um horror. Nosso presente de hoje é completamente diferente do último, que o último era um pote grandão. Hoje é uma garrafinha pequenininha dessas long neck. Eu envelheci com betume, coloquei aqui essa parte que a gente faz com garrafa PET, olha, formando uma jarrinha. É uma pequena jarrinha, que eu já imagino ela com uma rosa, né, artificial. Não pode colocar planta viva, tá, gente? Porque isso aqui não suporta água. Então tá aí, nosso presente de hoje, uma pequena jarrinha. Isso aqui são as bijuterias que eu ganho. Novinha, tá vendo? Perfeita e muito linda. Gente, o desenho que tem nela é a coisinha mais bonita. São bailarinas. Olha aqui, que lindo que é. São bailarinas dando passos de dança. Tá aí, então, o nosso presente de hoje. E também um beijo no seu coração.